quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Faça um excelente dia para todos vocês, um dia excepcional, que nós possamos viver algo novo nesse dia, começando 6h37 em ponto. Vamos colocar o tema do dia já. Esse dia, esse momento de reflexão, já vai convidando a galera aí para participar. Deixa eu colocar aqui. Dia é o dia 5. Essa música é sensacional. Enxergando. Bom dia, Jússi. Bom dia. Conseguiu ajustar a tua agenda, Jússi? Enxergando a vida do ponto de Deus. Aleluia. Vamos fixar aqui esse comentário. Pronto. Dia 5, enxergando. Eu botei um S ali. Tudo bem, não tem problema. Quem tá aqui vai entender. Quem não tá aqui, não era pra estar, né? Tá tudo certo. Então quem tá aqui vai entender. Mais um minuto, esperar o pessoal chegar. Já vai convidando, vai enviando esse convite aí para as pessoas, para que a gente possa estar compartilhando aqui esse tema de hoje, enxergando a vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Deus. Eu vou ter que arrumar a mesa aqui, tá errado. Ó, vamos de novo. A Ângela entrou também. Bom dia, Ângela. Tô colocando aqui o nosso tema do dia. Escrevi errado antes, né? Então vou escrever certo agora. Só um pouquinho, pegar o celular aqui, vai dar uma tremidinha. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. É isso aí. Esse é o nosso tema de hoje. Um excelente dia, Thay. Um excelente dia a todos. Ô Jússi, eu deixo no YouTube. Tá no YouTube a live. Eu termino aqui e subo ela no YouTube. Tá salva lá. Tá? Porque o IGTV do Instagram eu quero colocar um outro material, então tô colocando lá. Tá? A agenda ela ajudou, que legal. Então vamos lá, gente. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Muito legal essa meditação de hoje aqui. Eu fiquei muito feliz em estar lendo isso de manhãzinha aqui, né? Então, Tiago 4,14 diz: porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Então, Tiago 4, versículo 14, porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Então, o que é a nossa vida, né? A gente tem que entender que a nossa vida ela é formada como a gente enxerga ela. A nossa vida, a gente enxerga ela da forma que a gente quer, da forma que a gente entende que é importante para nós, né? Então esse tema ele é um tema muito legal, um tema muito rico, né? A gente vai falar aqui rapidinho, em 30 minutos, sobre ele, mas é importante a gente começar a perguntar e avaliar como eu enxergo a minha vida, é como eu defino o meu destino, né? Então a gente vê às vezes pessoas que são extremamente
derrotados. Aquela pessoa, ela vê a vida dela uma derrota. Ela vê que a vida dela é uma derrota. Então ela vai ter o quê? Um destino de derrota. Não tem como mudar isso. Se a pessoa não quiser. Não tem como, né? Bom dia, Zets, também entrou aí. Seja bem-vindo. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando para as pessoas o seguinte: como que tu vê a tua vida? A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer trocar ideia, mas às vezes a gente não pergunta, não faz a pergunta certa para a pessoa, né? Como que tu vê a tua vida? Essa é a pergunta principal que a gente deve fazer para as pessoas. Como que tu vê a tua vida? Da forma que tu vê a tua vida é a forma que tu vai viver ela. Deixa eu ver se eu arrumo aqui um pouquinho melhor. Aqui. Se vocês vissem o meu suporte de celular, vocês iam se apaixonar e encomendar um. Depois eu vou botar uma foto lá. Então, como que tu vê a vida? É dessa forma que tu vai viver. É dessa forma que tu vai viver, né? Se eu perguntasse como tu imagina a vida, que imagem que vem à tua mente agora? Né? Imagina isso comigo. Pergunta assim, pô, como que eu vejo minha vida? Essa imagem que veio na tua mente, ela é uma metáfora da tua vida. Provavelmente vai ser mais ou menos o que tu vai viver. Né? Então quando nós enxergamos do nosso ponto de vista, o nosso ponto de vista ele é limitado, o nosso ponto de vista ele é extremamente alto, com sentimento de autocomiseração, né? Então a gente tem um sentimento de injustiça. Esse é o nosso ponto de vista. Quando nós enxergamos dessa forma, a gente está vendo a nossa vida assim, né? Então existe essa metáfora secreta que influencia a minha vida. A forma que eu enxergo, a forma que eu estou vendo a minha vida acontecer, provavelmente é o que vai de fato acontecer na minha vida, né? Então eu quero comentar com vocês aqui como que Deus vê a nossa vida, né? Então a primeira questão, né, o primeiro ponto é que a vida na Terra ela é um teste. Na verdade a gente vê sentimento medíocre, também. Na verdade a gente vê, né, que essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, a fé, a obediência, o amor, a honestidade e a lealdade. Então a vida na Terra ela é um teste. Deus está toda hora nos provando, né? Deus nos prova. Deus pode nos provar, tá? Então palavras como provações, tentações, refinar, testar, elas, para vocês terem uma ideia, elas ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Então a gente tem vários exemplos de pessoas que foram provadas. Abraão foi provado, Jacó foi provado, né? Quando ele teve que ficar mais 7 anos para conquistar Raquel. Adão e Eva foram provados e reprovados, né? No Jardim do Éden. Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova de Deus. Mas também a gente vê pessoas que foram aprovadas na palavra, né? E é nessas que a gente tem que se basear. Então, pessoas importantes como José, Ruth, Esther, Daniel, esses aí foram testados e foram aprovados por Deus. Então, a nossa vida aqui, ela é um teste. Deus está sempre nos provando, né? Os testes, eles se desenvolvem os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, né? O caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. Então a nossa vida é um teste. A gente está sempre sendo provado por Deus. Quando a gente é abençoado, quando a gente não é, né? Quando vem grandes mudanças, quando as promessas são adiadas. Fala aí. Quando as promessas são adiadas, a gente fica... é complicado. A galera se indigna. Não, mas eu queria assim, era para ser tal dia, era para ser de tal forma, como que isso não está acontecendo? E aí a gente começa a questionar a Deus, né? Quando as promessas são adiadas, quando os problemas são insolúveis e quando a oração não é respondida. Nossa, aí é treta, né? Mas são testes que Deus faz com a gente, né? E quando a gente recebe críticas injustas, eu fui muito alvo e sou ainda até hoje, mas hoje eu já sei lidar melhor com as críticas porque eu sou livre.
né? E uma pessoa livre fala o que quer e o que pensa. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer ouvir, fecha o ouvido. Pronto, simples, né? E muitas vezes tragédias sem sentido, né? Eu tive três grandes tragédias na minha vida. Uma delas foi a morte do meu pai, né? Com 56 anos. Outra foi a morte do meu irmão, com 36 anos. Né? Então, foram duas tragédias sem explicação. E aí? O que faz na hora, né? Abandona Deus, critica, se revolta. É um teste. É um teste. Eu acredito que foi aprovado nesses, ao menos. Em alguns eu fui reprovado. Né? Então, os testes, eles tanto desenvolvem como provam o caráter da pessoa. Né? Deus vai lá e te prova. Ele fala, não vou dar isso que ela quer agora, o que ele quer agora. Eu vou esperar um pouco. E quando tem esse teste, a pessoa já começa a manifestar aquilo que está dentro dela, né? Que normalmente não é algo tão bom assim. O teste, ele é muito importante, diz respeito à atitude que a gente consegue sentir na presença de Deus. Às vezes Deus, ele retira algo intencionalmente, tá? E ele se retira intencionalmente e a gente não sente a presença dele. Né? Então, essa história de Ezequias viveu essa experiência, né? Então, a Bíblia conta a história de Ezequias, que Deus, ele desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração, segundo Crônicas 32:31, a parte B do versículo, né? Então, a gente vê também Deus testando a pessoa, se afastando de forma por querer, né, de forma, esqueci a palavra aqui, intencional, né, de forma intencional. Então, isso também é bem importante a gente entender que muitas vezes a gente a Thay perguntou se Deus prova e Satanás tenta, né? A Bíblia diz que Deus não tenta, né? Deus não tenta, e mostra as 3 tentações que Satanás propôs para Jesus pós-batismo, né? Então fica bem claro que Deus, ele prova e é Satanás quem tenta, né? Então a tentação vem de Satanás e não há tentação que a gente não consiga superar, diz a palavra também, né? Porque a gente tem a presença de Deus. Então quem quiser mandar pergunta aí, se eu souber responder eu respondo, se eu não souber eu não respondo, né? Uma vez eu ouvi alguém dizer assim que eu não sou obrigado a saber tudo. Então a gente vai aqui, às vezes até alguém aqui pode responder a pergunta para mim. Isso é maravilhoso. Por isso que a gente está aqui trocando uma ideia, tomando um café, né? Até meu café terminou e hoje eu vou tomar água. Porque ontem eu fui na nutricionista e ela disse que eu perdi gordura, mas eu retive muito líquido nesse último ciclo. Então eu preciso tomar mais líquido. Aqui no frio, né? A gente é meio relaxado nesse sentido, mas vamos lá. Então, cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. Então, tudo que a gente está sendo provado aqui, tudo aquilo que Deus permite a gente viver aqui, é um momento onde a gente está sendo provado. E quem está sendo aprovado está sendo elevado a novos níveis. Não que são melhores ou piores, mas quando a gente vence uma prova, provavelmente aquela prova a gente não vai ter de novo, né? Não que isso não possa acontecer, lógico que pode. Mas são muitas vezes que a gente vence a prova de alguma forma, então eu já estou tranquilo, aquilo ali eu já venci, aí Deus vai me propor outras provas para me sempre focando a elevação, sempre focando a pessoa mudar de ciclo, né? Então a vida também é na Terra, o segundo ponto que nós vamos falar aqui hoje, são só esses dois. A vida também é um cargo de confiança, um ato de fé. Olha que legal isso, olha que legal essa reflexão aqui. Bem-vindos, hermanos. Bola de Nieve, Córdoba, Daniela, Ana Silvia. Los quero mucho. Estão lá, os irmãos queridos, pregando a palavra. Então, a segunda metáfora bíblica na vida é o nosso tempo nesse mundo, né? Bem como a energia, bem como também
a inteligência e as dádivas que Deus nos confiou, né? Eu sempre disse que nós somos administradores de Deus, né? Então, se a gente administra, Deus te bendiga, hermano, hermana. Se Deus ele nos concede algo, né? Tudo que a gente tem é de Deus. Ponto. Então nós estamos administrando, né? E quanto melhor a gente administra, mais ele dá. Algumas pessoas falam assim: Regis, mas eu não consigo ver aquela pessoa, ele não é cristão, ele não professa Jesus, e o cara é rico. Ele administra bem o que Deus dá, gente. A Bíblia diz que o sol tá pro ímpio e tá pro justo. Então a gente tem que parar um pouquinho. A gente tem que parar um pouquinho de falar sobre criticar essas pessoas, né? A gente tem que entender que Deus ele nos dá, ele dá pro ímpio, ele dá pro justo, ele dá para quem ele quiser, tudo é dele, né? E a gente fica questionando, a gente fica, sabe, não, como assim e tal. Não, gente, vamos receber e vamos administrar bem o que Deus dá, que ele vai dar mais, né? A gente jamais possui uma coisa realmente durante o nosso período aqui na Terra. Deus ele nos empresta a Terra para quê? Para a gente dominar e ter poder sobre ela. E isso é uma questão muito importante. Domine sobre as coisas. Domine sobre as coisas. Não deixe as coisas te dominarem. Domine sobre os teus bens. Tenha bens, não tem problema. Seja bem próspero no teu trabalho. Sabe, para poder ajudar as pessoas. Quantas pessoas batem na tua casa pedindo ajuda e tu não pode ajudar? Quantas pessoas tu gostaria de levar um rancho, de levar um armário, de levar uma geladeira, de abençoar com um fogão, e tu não pode porque tu não tem condições? Então eu preciso fazer o que? Administrar bem aquilo que Deus me dá, para que daí eu possa levar para outras pessoas, multiplicar aqueles bens. Multiplicar aqueles bens e usar esses bens em favor do reino, em favor da multiplicação do reino. Né? Bem-vindo, Gilberto, também de Novo Hamburgo. Seja bem-vindo, Beto. Então, multiplicar as coisas. Multiplicar. Pô, eu tenho, legal. Então, eu vou multiplicar. Eu vou fazer que o meu seja cada vez mais, para que eu possa cada vez mais abençoar. Sabe, outro dia eu ouvi alguém falando assim: tem uma discussão se dízimo é bíblico, se dízimo não é bíblico, se dízimo não sei o quê. Quer saber? A minha opinião sobre dízimo é que 10% é muito pouco para a gente devolver, ou devolver não seria a palavra correta, mas ofertar na igreja, um lugar onde milhões e milhões de pessoas são salvas, sabe? 10% é nada, Então as pessoas falam: mas eu disse, cara, eu tô entrando numas de nem dar 10% mais, dá mais de 10%. Eu não discuto dízimo, eu vou lá e com alegria eu entrego o meu dízimo e faço aquilo que Deus mandou fazer, né? Porque Ele mandou no meu coração. Então a gente tem um pensamento muito pequeno. Não, mas e aí? Como assim? Gente, é de Deus. A gente está administrando. E se eu administrar bem, eu vou cada vez mais multiplicar. É o transbordar, isso mesmo, né? A Bíblia diz em Gênesis: tenham poder sobre todos os peixes, aves, animais. Tenham poder, dominem. Quantos de nós a gente não está dominando? A gente não está tendo poder sobre as coisas na terra. Por quê? Porque a gente está, sabe, intimidado. A gente fica intimidado com as coisas de Deus muitas vezes. Os nossos valores culturais, eles dizem que nós não somos donos, então nós não precisamos cuidar. E é uma mentira. A gente precisa cuidar sim das coisas. A gente precisa cuidar. Tem um amigo meu que uma vez foi para a Suíça, e ele é um mentor que eu tenho, o Rivo, e ele contou assim, que lá na Suíça tem o trem, aí ele foi pegar um trem e tinha uma catraca que estava aberta. Aí ele foi lá, comprou o bilhete e viu uma pessoa passando pela catraca correndo. Pum, daqui a pouco outra pessoa. Pum, e 99% das pessoas passando nas catracas que eram pagas. Aí ele parou para a moça e perguntou assim: por que tá aquela catraca aberta? Ela falou: aquela catraca aberta ali, ela fica aberta porque algumas pessoas às vezes esquecem a carteira, outras pessoas estão muito atrasadas para o trabalho, então elas não conseguem passar aqui no guichê, elas passam direto, e outro dia elas passam aqui e pagam. E ele perguntou assim: mas por que todo mundo então não passa por ali, né?
se ali tá aberto e é gratuito. Sabe o que a guria disse pra ele? Ela falou assim, ó, olhou pra ele e falou, mas por que eles fariam isso? Isso é cultural, gente. Ela não entende por que uma pessoa passaria sem pagar. Nós, brasileiros, já vamos fazer a pergunta, né? Mas por que não passaria então se não precisa pagar? Entende? Então é uma questão cultural. Eu tenho que cuidar das coisas que não são minhas, é lógico que eu tenho que cuidar. Então quando eu cuido das coisas de Deus, Deus me dá mais. E aí a gente fica reclamando, mas por que o fulano ou Beltrano tem mais do que eu? Porque eu cuido melhor das coisas. Entende? É isso, é no cuidar e ver a vida do ponto de vista de Deus, não minha. Eu quero aqui, deixa eu ver se o Dani ou a Ana conseguem entrar com a gente aqui. Se podes. Eu não sei falar espanhol, mas ele vai falar aqui. Ou a Ana, não sei quem que tá ali no... Convidei aqui, vamos ver se vão poder entrar para compartilhar com a gente aqui uma palavra. São muito bem-vindos. Ô, Roosevelt. Eles não podem. Roosevelt, me fala onde tu tá, meu irmão. Me fala onde tu tá, homem de Deus. Jogador de vôlei, congregou com a gente um tempo em Novo Hamburgo, queridão. Então vamos lá, gente. O modo de eu administrar o meu dinheiro, as minhas riquezas, diz muito a respeito de como Deus vai derramar sobre mim as bênçãos espirituais. É a Pamela. Vamos, Pamela, vamos embora. Não consegue entrar aí? Entra aqui. Habla con nosotros. Habla con nosotros. Habla con nosotros, hermana, desde Córdoba. Habla. No habla. Não cuide das coisas do fulano, cuide da sua vida. Vai cuidar da tua vida, galera. É muito melhor. É muito melhor. Então, Pamela, se puder entrar, entra. Se não puder também, tudo bem. Ela não pode. Então, galera, olha só. Jesus disse assim, ó, a quem muito foi dado, muito será exigido. Né? E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então tem essa questão que é importante também, né? A gente entender que se eu recebo muito, eu vou ser muito cobrado por Deus, né? Eu vou ser muito pedido. Deixa eu passar para vocês aqui o tema para reflexão, o versículo para memorizar e a pergunta para meditar no dia de hoje, tá? Para a gente estar aí partindo para o encerramento, que temos mais 7 minutos, tá bom? Então, ó, o tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Então, reflete nisso. A vida é um teste, né? E um cargo de confiança. Então, se Deus está te dando um cargo de confiança, aproveita esse cargo, tá? Versículo para memorizar. Lucas 16, versículo 10, tá? Parte A do versículo. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Aqui está na nova tradução, linguagem de hoje. Eu gosto da King James. Deixa eu pegar aqui, ó. A King James tem uma outra tradução. Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, versículo 10. Ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, esse é o versículo para a gente memorizar nesse dia. E a pergunta para a meditação é a seguinte. O que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus? Né? O que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Essas duas perguntas são perguntas para a gente meditar no nosso dia. Vamos meditar nessas perguntas. Vamos pensar. O que me aconteceu recentemente que eu percebi que era uma prova de Deus? Nossa, eu tenho várias provas de Deus aí nos últimos 2 anos. Muitas provas de Deus. Né? Mas Deus está me provando e realmente eu entendi que era uma prova dele para ver como que eu ia me sair, né? E a gente está tentando ser vitorioso aí nessas provas, né?
E quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? A tarefa mais importante que Deus me confiou foi transbordar na vida das pessoas. Eu estou tentando fazer isso através dessa ferramenta aqui do Instagram, né? E quem está assistindo agora no YouTube também, né? Que eu deixo aqui salva as lives para que as pessoas possam assistir, meditar. Né? Tem tanta coisa que não presta, né? Nas redes sociais, mas tem tanta coisa boa também. E eu faço parte desses que colocam coisas boas. Né? E acho isso maravilhoso, uma ferramenta de transbordar. Eu sinto meu coração grato a Deus por essa oportunidade, né? De poder transbordar na vida das pessoas. Eu sempre digo, se uma pessoa tiver sido tocada com a mensagem que eu trago aqui, tá bom, tá ótimo. Que essa pessoa vá e transborde na vida de outra pessoa. E assim a gente mantém esse transbordo, né? Se eu transbordar na vida de vocês, vocês transbordarem na vida de outras pessoas, com certeza a gente vai avançar. A passagem de Lucas é Lucas 10:16. Lucas 10:16. Já escreve aí, tá, por favor. Lucas 10, versículo 16. Ele citou aqui a parte A do versículo só, mas a gente vai deixar toda essa parte aqui, todo esse versículo, né? Lucas 10, versículo 16. Lucas 10, versículo 16. Então diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Né, gente? Então vamos ficar com essas... Oi, Thaís, bom dia. Vamos ficar com essas duas mensagens, certo? Com essas duas perguntas, tá? O que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus, e quais as tarefas mais importantes que Deus confiou na minha vida. Pensa nisso, medita nisso, né? Ali, Lucas 10, 16, versículo A. Isso aí, tá? Obrigado. E que a gente possa ter um dia poderoso. Eu quero terminar aqui essa live de hoje colocando aqui uma canção, um louvor maravilhoso que eu estou ouvindo direto aqui do Kemuel, que é um conjunto de vozes, com o Lucas Agostinho.
Tamo junto. Até depois do fim.